eu fico pensando assim, o que Deus está fazendo nesses dias, né? Deus está provando a nossa nação e colocando no coração do povo de Deus uma intenção para que nós nos tornemos homens e mulheres intencionais, de modo que a gente possa, que nós possamos nos posicionar de um jeito em que a gente não viva por acaso ao léu, né? Que a gente possa viver como homens e mulheres intencionais e darmos passos firmes em Cristo Jesus pela fé, né? Há muita frustração no meio do povo de Deus nos nossos dias, tem muita gente frustrada. Se você for olhar, tem pessoas que estão aqui assistindo essa live agora que hoje está decepcionada com alguma pessoa, com alguma situação que está vivendo, com alguma questão pessoal que está passando, né? Problema do relacionamento, problemas no trabalho, dificuldades nos estudos, dificuldade de toda sorte de relacionamento de natureza humana. No entanto, Deus já tinha previsto todas essas coisas para a sua vida, para que você fosse forjado e preparado no calor da batalha para aquilo que Deus para o destino profético que Deus tem para a sua vida. Lembre-se, Deus sempre vai te levar para lugares altos. Deus está te conduzindo para lugares altos. No entanto, essa formação para que você possa alcançar lugares altos vai requerer de você um posicionamento onde você tenha raízes muito profundas em Deus. Você tenha o seu coração estabelecido em Cristo, de modo que você possa ter raízes profundas para resistir aos ventos fortes dos lugares altos. Todos os lugares altos que Deus quer nos colocar, eles têm ventos muito fortes, os ventos da vida que eu estou me referindo, né? Quanto mais alto você for, mais a vida vai bater com força em você e você vai precisar ser uma pessoa forte, preparada para estabelecer um novo tempo de Deus sobre a terra. Deus quer usar a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida e quer usar você. No entanto, você precisa se posicionar como alguém disponível a ser usado, né? A palavra de Deus diz assim: a quem enviarei, né? E aí o profeta diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem homens e mulheres que estão aqui hoje, que estão com o coração cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não se preocupem, Deus não muda, mas Deus se move. Deus, apesar de Ele não mudar, ele se move o tempo inteiro. Deus não está parado, Deus está de olho em tudo que está acontecendo na sua vida, e Deus se zela por tudo que acontece na sua vida. Não tem nada aleatório acontecendo na sua vida. A questão é que Deus quer criar em nós a capacidade de nos desenvolver de dentro para fora. Nós precisamos aprender a ter uma visão holística, uma visão do todo em relação ao que Deus tem para nós. Deus tem algo maior para nós. Nós precisamos entender que nossa origem é Deus, a nossa identidade é filho de Deus, e o nosso destino é voltar para Deus. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Encontrar um lugar em Deus nos nossos dias vai requerer um posicionamento de devoção. E isso requer de nós um esforço, porque o mundo à nossa volta vai tentar nos roubar da presença de Deus, vai tentar nos distrair no processo. Tem muitas coisas para nos distraírem nesses dias, tem muitas coisas para nos enganar e nos roubarem, porque Deus vem para nos desiludir. Quem gosta de ilusão, quem gosta de nos manter dentro de uma bolha emocional de ilusão é Satanás. A gente idealiza um mundinho perfeito, um mundinho fantástico, no qual tudo é perfeito. Aí no dia que acontece algo que fora do nosso controle, algo dá errado, a gente se decepciona terrivelmente com as pessoas, e a tendência é a gente tentar se afastar das pessoas. Por causa disso, tem muito casamento terminado, muito casamento corrompido, muito casamento destruído nos nossos dias, porque são pessoas que criaram uma ilusão acerca do que encontrariam dentro do matrimônio. Nós precisamos entender uma questão: a Bíblia já é a palavra profética de Deus. No entanto, Deus levanta homens e mulheres que possam proclamar e estabelecer um novo tempo através da palavra profética. Pela fé, nós proclamamos palavras de afirmação, palavras que nós cremos, palavras de intercessão e de proclamação do reino de Deus sobre a terra. E aí nós dizemos assim: eu creio que a minha nação será regida por um homem, por homens governados por Deus, homens tementes a Deus. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que a minha casa é uma casa de bênção, uma casa de prosperidade, uma casa de saúde. E isso é um ato profético, é quando você libera uma palavra profética intencional. E Deus faz cumprir, por quê? Porque ela é proclamada pela boca de um filho que é rei e sacerdote em Cristo Jesus. É uma autoridade que nos foi dada para estabelecer e para manifestar, para proclamar sobre a terra e estabelecer um novo tempo sobre o ambiente em que nós estamos inseridos. Então Deus quer usar nossas bocas. No entanto, muitas vezes nós estamos emprestando nossas bocas
para falar palavras de murmuração. Por quê? Nós estamos nos movendo pelos olhos e pelos ouvidos. Às vezes nossos olhos estão vendo algo terrível, estão ouvindo coisas terríveis e estamos proclamando coisas terríveis, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o problema é que nós estamos enchendo nosso coração de um monte de coisa que não provém do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. Deus quer estabelecer um tempo novo, queridos. Deus quer estabelecer um novo tempo na sua vida. O problema é que nós estamos proclamando as coisas velhas, as coisas do passado, e queremos viver queremos ser movidos por essas palavras de murmuração. E Deus tem palavras de ânimo, palavras proféticas para estabelecer esse novo tempo através de nossas vidas e nas nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer usar você. Deus não quer usar só os pastores, só os levitas, só os cantores gospel, só os pregadores, evangelistas, pastores e mestres, apóstolos, profetas. Não, Deus quer usar você. É você que Deus chamou. Deus chamou você com um propósito, e muitas vezes você está vivendo fora do propósito de Deus e está frustrado com um monte de coisa na sua vida. Está cheio de frustração, está cheio de decepção no coração, está cheio de mágoa guardada, está cheio de rancor, às vezes de falta de perdão. Mas por quê? Porque está vivendo fora do propósito de Deus. Deus vai estabelecer um novo tempo sobre a terra, sobre a sua casa, mas vai requerer de você um renovo. Sejais transformados pela renovação de vossas mentes. Então é necessário renovar a mente, querido. Precisa haver uma mudança de mente, uma metanoia, uma transformação mental para que você possa estabelecer um novo tempo na sua vida. Eu lembro que tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que diz assim: o cúmulo da loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Essa frase foi atribuída a Albert Einstein, não sei se foi ele mesmo que falou, mas é uma frase muito bem elaborada. O cúmulo da loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Está na hora de ter mudança, está na hora de haver uma transformação de dentro para fora no seu coração, para que você possa manifestar fora o que você se tornou dentro. Eu tenho falado muito na igreja acerca disso. Às vezes nós vemos pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia e receberam uma herança e receberam recursos muito grandes através de jogos, através de herança familiar, e passado pouco tempo essas pessoas estão tão pobres ou até mais pobres do que eram antes. Por que isso acontece? Porque elas conseguiram mudar exteriormente, receberam algo pronto, no qual elas não estavam prontas para gerir. Então Deus muitas vezes nos mantém dentro de um processo para nos preparar para administrar coisas grandes. Deus nos coloca sobre o pouco para que a nossa fidelidade seja provada. A Bíblia diz assim: sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Deus faz isso de forma intencional para nos preparar para gerir o que Deus tem para colocar em nossas mãos. Sai desse lugar de frustração, querido. Você que está me ouvindo aqui agora, sai desse lugar de decepção, de frustração. Você às vezes está preso nesse lugar por causa de amarras e traumas do passado que você não consegue soltar. Você tem carregado muitas pessoas nas suas costas, pessoas que você não consegue perdoar, pessoas que te magoaram, te decepcionaram, e às vezes você carrega essas pessoas para cima e para baixo, leva para a cama, dorme com elas, acorda com elas, passa seu dia com elas, trabalha com elas, tudo na sua cabeça e no seu coração, vai levando essas pessoas para cima e para baixo. Esse é um apontamento profético para libertar a sua vida. Deixa essas pessoas viver a vida delas. Como é que faz, pastor, para liberar essas pessoas da minha vida? Perdoa, libera uma palavra de perdão sobre essas pessoas. Perdoar não significa deixar de sentir. Você levou uma flechada, tirou a flechada, a cicatriz vai ficar ali, vai ficar feridinha, vai cicatrizar com o tempo, mas você vai ficar com aquela marquinha, você vai sempre se lembrar daquilo que aconteceu, mas vai chegar um tempo que não vai doer mais, não vai mais te machucar. Então nós precisamos nos posicionar como alguém que pode sim ser ferido, pode levar as flechadas da vida, mas não ficam carregando essas flechas para cima e para baixo. Homens e mulheres que estão dispostos a ser curados pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que se posicionam como alguém que se deixa ser curado. E o primeiro passo para haver cura em nossas vidas, para haver libertação em nossas vidas, é liberar a palavra de perdão sobre aqueles que de alguma forma nos magoaram, nos decepcionaram. Não, mais do que pedir o perdão do alto, é receber o alto perdão também. Nós precisamos aprender a liberar o alto perdão sobre nossas próprias vidas. Tem muita gente decepcionada consigo mesmo, magoada consigo mesmo, com a autoestima lá embaixo. Sabe o que é isso? Falta de alto perdão, falta de se perdoar a
se Jesus morreu na cruz para que houvesse perdão dos seus pecados, para que o Pai pudesse olhar para ele e perdoar os seus pecados, se Deus está disposto a te perdoar pelos seus erros, pelas suas transgressões, você vai ficar carregando peso nas suas costas o resto da vida? Você vai ficar se carregando o resto da vida e carregando pessoas para cima e para baixo? Guardar mágoas de pessoas é a mesma coisa, querido, de tomar um copo de veneno e esperar outra pessoa morrer. Aí você toma o veneno todos os dias e fala assim: agora aquele miserável vai morrer, agora aquele infeliz que me magoou, que me maltratou, vai morrer, né? Então isso é um grande equívoco da nossa parte, achar que guardar a mágoa da pessoa vai punir a pessoa. Isso não está punindo o outro, talvez o outro nem sabe que você está carregando ele no coração. Esteja mais ligado à função do que ao título, ao encargo do que o cargo. O encargo é mais importante do que o cargo. Não adianta nada te dar uma habilitação para fazer algo que você não está preparado para fazer. A habilitação espiritual vem para aqueles que estão preparados para atuar numa determinada área. Então talvez você não tenha autoridade hoje espiritual sobre algumas áreas da sua vida, porque você não está habilitado espiritualmente. E essa habilitação requer preparação, requer passar pelo processo de Deus. Tem um processo de Deus para a gente passar, tem um processo de Deus no qual nós precisamos nos submeter nesses dias, para que a gente possa viver pleno, entendendo e vivendo dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não da nossa. Sabe por quê? Vou falar por quê, por viver na vontade de Deus e não na nossa. Porque o coração do homem faz muitos planos, diz a palavra, mas a resposta certa vem de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida, um propósito geracional para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu vou falar para você que a sua origem é Deus, a sua identidade é filho de Deus, o seu destino é voltar para Deus. Nele, por ele são todas as coisas, né? Ele nos elegeu nele mesmo desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos elegeu nele mesmo. Você já estava em Deus e agora você vive a missão de Deus, que é o propósito de Deus sobre a terra, para te preparar para um destino que é Deus. O seu destino é voltar para Deus. Você veio do Pai, vive à disposição do Pai e volta para o Pai. Isso que vai te preencher, isso aí vai te alegrar e vai preencher o buraco do seu coração. Você vai sair de relacionamentos abusivos, onde você se relaciona com pessoas que só sabem te sugar, só sabem te explorar, pessoas que te enganam, pessoas que não querem o seu bem, mas você só se relaciona com esse tipo de gente porque você tem um buraco no coração, uma carência que você tenta preencher com pessoas difíceis, com pessoas ruins, com pessoas que não querem o seu bem, né? Deus vai te libertar desse mal, dessa carência, e você vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, vai ser preenchido pelo amor de Deus, de modo que você não tenha mais carência e você não precisa entregar seu coração na mão de pessoas que não te amam, de pessoas que não querem o seu bem. Ser cristão é pregar com a vida. Ser cristão é de dentro para fora, não é aparência de crente, não é só botar uma Bíblia debaixo do braço, vestir um terno e calçar um sapato brilhoso, uma gravata e ir para a igreja, não. Isso não é ser cristão. Ser cristão é quando você é transformado, o Evangelho te transforma de dentro para fora e você se torna uma nova criação em Cristo Jesus. Quando você começa a manifestar as obras do Espírito, né? Você começa a manifestar as ações de Jesus através da sua vida. Você não vai virar o santão das galáxias, não. Sabe por quê, queridos? Que você não vai virar o santão? Porque Deus não está em busca de pessoas ideais. Deus está em busca de pessoas reais. E você é uma pessoa real, cheia de defeitos, cheia de problema, assim como os personagens da Bíblia. Vai olhar para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mais torto do que pau de galinheiro. O homem tinha muitas dificuldades na alma, mas ele tinha uma vantagem. Ele não tinha medo de perder o trono de rei. Ele tinha medo de perder a presença de Deus. Ele só tinha medo de ficar sem Deus. O único medo de Davi era esse. Davi não tinha medo de ninguém nem de nada. Davi não temia nada, a não ser perder a presença do Pai. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus projetou para nós, o que Deus preparou para nós. E olha que tremendo, queridos. Deus preparou coisas tão grandiosas para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É inimaginável. Você pode pensar o que há de melhor. Deus ainda fez melhor ainda, né? Deus ainda vai te surpreender para melhor ainda. Então são coisas tremendas que da parte de Deus estão sendo preparadas para a nossa eternidade com Ele. No entanto, muitas vezes nós estamos presos a coisas pequenas aqui da nossa existência humana, presos numa bolha de mediocridade,
muitas vezes, que nos impede de viver a plenitude da vontade de Deus, né? E é por causa disso que tem muita frustração, muita decepção, muita gente cansada, muita gente deprimida, muita gente ansiosa, porque estão preocupados com muitas coisas que não estão no coração do Pai, estão preocupados com muitas coisas fora de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: a única preocupação que nós deveríamos ter como cristãos nesses dias é perder a presença de Deus, porque perder coisas desse mundo, tudo a gente conquista de novo, né? Mas perder a presença de Deus, se nós perdermos a presença de Deus, nós perdemos tudo. Tudo que importa, tudo que tem valor é Deus, porque Ele é tudo de real que nós temos na nossa vida, porque Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Ah, mas Deus está no controle da minha vida porque eu estou passando luta. Deixa eu contar um caso para vocês aqui. Quando o povo hebreu estava no deserto, que eles saíram do cativeiro no Egito, sabe o que aconteceu? Uma coluna de fogo guiava eles à noite, uma coluna de nuvem guiava eles durante o dia. Sabe o que aconteceu? Aquela coluna de fogo era o próprio Deus conduzindo eles pelo deserto. Um caminho que era para durar 40 dias, do Egito até Canaã, durou 40 anos. Por quê, pastor? Por que Deus deixou esse povo perdido no deserto esse tempo todo? Porque Deus queria que aquele povo se perdesse no deserto para que Deus pudesse encontrar o coração deles. Muitas vezes você está perdido nos desertos da vida porque Deus está procurando o seu coração que está fechado para Deus. Está na hora de abrir o coração para o Pai. Está na hora de permitir que Deus possa entrar no seu coração. Quem entra no Egito não é quem saiu do cativeiro. Quem entra em Canaã não é quem saiu do cativeiro do Egito. É quem morreu, quem sobreviveu ao deserto, né? São aqueles que saíram vivos do deserto que entraram em Canaã. E Deus tem, Canaã significa terra de promessa, tempo de bênção, tempo de prosperidade. Deus tem um tempo de bênção e prosperidade para a sua vida, quer te tirar dos desertos. No entanto, Ele precisa encontrar o seu coração. E muitas vezes Ele vai te fazer se perder na vida, em alguns lugares da vida, para poder achar o seu coração, que está muitas vezes desviado da presença de Deus, né? Coração desviado da presença de Deus, cheio de quê? Cheio de cativeiros. O povo saiu do Egito, do cativeiro do Egito, mas o cativeiro não saiu do coração do povo. Muitas vezes nós, como cristãos, saímos do mundo, mas o mundo não sai de nós. Nós saímos dos cativeiros lá do mundo, mas nós carregamos esses cativeiros na alma. Está na hora de de abrir mão desses cativeiros, dessas amarras espirituais que nos impedem de caminhar na presença de Deus. O projeto de Deus é muito lindo, queridos. É muito maravilhoso para a minha vida e para a sua. O que Deus planejou para você vai te agradar tremendamente. Você vai se agradar muito do que Deus está planejando para a sua vida e para a sua existência. Sua família vai ser motivo de alegria para muitas outras vidas, para muitas outras famílias. Muitos vão olhar para você e vão ver um referencial de Deus sobre a terra, da prosperidade, da saúde, da alegria de Deus sobre a terra. Deus tem o melhor para nós. No entanto, nós precisamos nos submeter primeiramente ao reino de Deus e à sua justiça, para que essas outras coisas não sejam acrescentadas, né? Vamos tirar nosso coração desse mundo, vamos voltar nosso coração para as coisas lá do alto, voltar nosso coração para Deus.